Oi meninas, tudo bom? Espero que esteja tudo bem. Passando por aqui para trazer para vocês um pouquinho do resumo, tá bom? Ou melhor, um resumo da nossa aula que a gente tem lá na plataforma, tá certo? Não é a aula completa, mas é um resumo, tá bom? Então, vocês lembram, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, volte lá, tá certo? E assistam, aqui mesmo no YouTube, assistam o vídeo anterior, tá bom? E a gente vai começar a colocar em prática, tá certo? Colocar em prática o que eu falei no vídeo. Para quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui, vocês vão clicar no link e vão assistir, depois volta aqui, curte, comenta e compartilha, tá certo? Vamos lá. Então, no vídeo anterior, eu coloquei para vocês aqui 5 maneiras, tá certo? De como quebrar procrastinação. 5 métodos, maneiras, 5 dicas, tá certo? Para a gente poder seguir firme, tá bom? Ter constância, tá certo? E principalmente nos cursos à distância, tá certo? E não sei se vocês lembram, mas a gente vai lembrar aqui bem rapidinho, tá bom? Pra gente poder ir para um módulo, para um resumo do módulo. E eu deixei aqui o vídeo, né? Fui pensando em outra coisa, mas vamos embora, vamos embora. Então, e ali essas 5 maneiras, tinha uma que superava as 4. Mas vamos recapitular, né, as 5 maneiras. 5 dicas, 5 métodos, né? A primeira é o quê? É separar um momento, tá bom? Para assistir as videoaulas. A segunda, o ambiente, criar um ambiente para estudo. A terceira é ter caderno, agendas, canetas, tá bom? Para poder anotar. Não pegue folha separada, folha avulsa, porque isso vai dificultar ainda mais. Isso eu falei lá no vídeo. E a quarta é imprimir todas as apostilas, tá bom? Para poder acompanhar as aulas com a apostila. O curso, sou eu que estou lançando, mas eu também imprimi a minha apostila, tá certo? Então, e a quinta, que é o quê? Que é tudo que formos fazer, iniciarmos com oração, tá certo? Então não adianta eu falar e a gente não praticar. Vamos praticar? Para a gente dar início a esse vídeo agora, vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração pela tua vida, tá bom? Pela minha vida e por todos nós, tá bom? Assim oremos. Senhor nosso Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, arquiteto do universo, Deus soberano, tu és o Deus de perto e o de longe. Espírito Santo de Deus, que este vídeo, Senhor, alcance, Senhor, dê a direção, Senhor, àquela pessoa que está necessitando de ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, consagra e unge, Senhor, cada palavra, Senhor, que seja saída da tua boca. Abre a mente de cada aluno, Senhor. Abre a mente de cada seguidor, de cada pessoa, cada mulher, Senhor, que estiver assistindo esse vídeo, Senhor. E derrame a tua graça, a tua unção, dê força, entusiasmo e quebra, Senhor. Quebra, em nome de Jesus, toda procrastinação. Em nome de Jesus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bem, oramos já, né? Que é o principal, é a base de tudo. Que a oração é bom termos como estilo de vida, tá bom? Foi o que eu falei também lá no vídeo anterior. Vou acabar falando tudo aqui, mas não vou falar. Vamos lá continuar, dar continuidade. Então, imprimi a minha apostila, tá certo? E do módulo 1, tá bom? E o módulo 1, ele é separado em três partes, tá bom? A primeira parte é o permita-se, a segunda é o processo e o terceiro é o reconhecimento do processo. A primeira parte, a gente tem, né? Eu imprimi preto e branco, minha gente, para economizar. Então, ó, mesmo sendo o meu curso, mas também tá todo rabiscado, tá vendo? Vamos lá, essa é a segunda parte. Então, vamos lá. A primeira parte tem como permita-se. E lá nas aulas, né, também aqui na apostila, eu trouxe para vocês uma linha, né, uma linguagem figurada, né? Uma linguagem figurada. Então, o que é que acontece? Eu trouxe um exemplo de quê? Da metamorfose da borboleta, tá bom? A borboleta é um animal o qual ele passa por todos os estágios por completo da metamorfose, da transformação, tá bom? Então, a borboleta, né, é o único animal que passa por todos os estágios completos da metamorfose, tá bom? Então, eu trouxe
a borboleta como exemplo. Por quê? Porque o animal, ele mesmo, a gente sabendo que ele é irracional, né? E o próprio Criador, ele fez, né? E para cada fase, para cada estágio da borboleta, tem uma finalidade, tá certo? E eu fui mostrando ali para vocês na aula o real objetivo. O objetivo, por que a borboleta passou por cada fase? Para que finalidade? Para que objetivo? Para que ela viesse dar aquele voo livre dela, tá certo? Mesmo ela passando por cada fase, ovo, larva, grisálida ou casulo, e ali a borboleta adulta, ela não deixou de ser borboleta. Ela não perdeu a identidade dela, tá certo? Por quê? Porque ela permitiu o próprio Criador desenvolver cada estágio, tá certo? E na medida que o próprio Criador, Deus soberano, ele criou, né? Ele fez a cada estágio, permitiu cada estágio, programou, né? Fez ali cada estágio, né? Ele deu, eu posso dizer assim, uma oportunidade para ela alcançar, que impulsionou a ela alcançar o próximo estágio. Lene, como assim? Vamos lá. Esse é o processo, esse é o tópico. Permita-se, tá certo? Eu trouxe da borboleta, você pode dizer assim, mas Lene, a borboleta não pensa, lógico que ela vai permitir. É diferente, lógico, do ser humano, você pensa, né? E Deus, ele não é intruso. Ele pede a permissão para que entre na sua vida, para quê? Para que dirija a sua vida, conduza você no caminho, tá bom? Te dê direção para seguir o caminho certo, tá bom? Mas Deus, ele é o próprio teu criador. Ele é o próprio criador da borboleta, mas é o teu próprio criador, que é racional, que pensa, tá? Que é um ser pensante, tá bom? Então, ele vai te pedir permissão para quê? Para entrar na tua vida e ali direcionar. Então, permita-se, é necessário que você permita. E permita-se próprio a não aceitar, a ficar nessa zona de conforto, que não é zona de conforto algum, tá certo? Nessa zona de conforto e nessa procrastinação, né? Adiando as coisas sempre, com pensamentos negativos de dizer, eu não vou conseguir, mas eu já tentei várias vezes, é assim. Permita-se, tente quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso, tá bom? Então, lá nesse permita-se, eu trouxe essa comparação, tá bom? E eu fazendo uns estudos, e os próprios cientistas, né? Falaram que, e lá nos estudos dele, vem mostrando que quando a borboleta, né? A borboleta vai colocar o ovo dela, ela procura uma folha áspera, veja. Ela procura uma folha áspera. Para quê? Para pousar e colocar o ovo, né? O ovo, porque uma folha áspera? Para que ela não deslize e caia e perca, e morra, e não gere, não reproduza. Então, o que é que acontece? Na medida que ela encontra uma folha áspera, né? E verdinha, né? Bastante verdinha, o que é que ela faz? Ela pousa ali, coloca o ovo e deixa. E ali, na medida que ela vai se desenvolvendo como larva, ela já vai adquirir nutrientes, como, Lene, mordendo, comendo toda a folha, naquela mesma folha onde a borboleta mãe colocou o ovo, certo? E ali ela vai comendo toda a folha. Na medida que ela vai adquirindo nutrientes. Para quê? Ela vai se alimentando, ela vai se fortalecendo. Olha, primeiro fez a base, fez o quê? Colocou na folha áspera. Vou trazer resumo, gente, porque isso é aula de lá da plataforma, tá certo? Na folha áspera. Na folha áspera. Então, solidificou, não é? E nisso foi adquirindo, olha o processo, aí virou larva, tá certo? E foi comendo, adquirindo, se preparando para quê? Para um momento de fechamento, para um momento de solitude, para um momento único de solidão, de escuridão, que é o quê? O casulo, a grisálida, tá certo? Então, eu trouxe essa comparação para com a nossa vida, tá certo? Nós somos seres pensantes, né? Então, Deus, ele permite. A gente não dá para a gente cumprir o propósito sem descobrir a nossa identidade, sem ter um autoconhecimento, tá bom? Isso também é lá da plataforma, mas eu vou resumir bastante aqui. Vou tentar resumir.
Então, o que é que acontece? Nesse módulo 1 e o tópico 1, permita-se, é necessário que a gente precise, que possamos permitir, tá certo? A Deus nos conduzir e permitir a si próprio a sair dessa zona de conforto, tá bom? E lá na apostila e no curso também, eu vou ensinar maneiras, eu vou ensinar dicas, métodos de como a gente sair dessa zona de conforto, tá bom? O ponto 2, né, o tópico 2, tá aparecendo? Tá não, né? E o tópico 2 é o processo. Lene, o que é processo? Por que a gente passa por processo? O que é processo? O processo é uma ação contínua, né? Aí eu coloquei lá na apostila 2 métodos, né? 2 formas de processo. No reino real, né? Aqui na vida real, tanto com a linguagem lá do dicionário da língua brasileira e também no reino espiritual, tá bom? E através do dicionário da língua brasileira, processo é uma ação contínua, tá certo? Uma realização contínua. Então vai dar continuidade, vai dar em sequência de fatos, tá bom? E em meio a espiritual, no mundo espiritual, é uma preparação, tá certo? Então, o processo é isso. É o quê? É um momento, né? Uma fase contínua, né? Para o quê? Para o desenvolvimento. Eu estava grifando aqui a parte. Então, é uma ação contínua para o desenvolvimento, tá bom? E muitas das pessoas, muitas das vezes, não conseguem cumprir o propósito, porque não dá para cumprir o propósito sem conhecer a sua identidade, sem ter o autoconhecimento. Não chega lá. Por que não chega lá? Não chega a cumprir o propósito, não chega lá no finalzinho, né? E desfrutar do propósito. Por quê? Porque você não tem um autoconhecimento e não tem a identidade, quase que não sai. Não conhece a sua própria identidade. Aí fica como sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Aí tenta uma coisa, tenta outra, tenta aqui, não consegue, tenta ali. Então fica nesse impasse, né? Eu posso dizer impasse, fica nesse impasse e não suporta o processo também. Por quê? Porque às vezes o processo ele é longo, ele é doloroso. Lógico, ele vai ser doloroso, ele vai ser moído, né? Vai ser espinhoso, vai ser difícil, mas aí é uma preparação. É uma preparação, tá certo? Para você se descobrir, tá bom? Quem você é, o que você quer ser, onde você quer chegar, aonde você vai querer estar, entendeu? Então, tudo isso faz parte do processo, tá bom? E o ponto 3 é o reconhecimento do processo, tá certo? O reconhecimento do processo. E quando eu destaquei lá no curso, lá na apostila, para vocês lá na plataforma, quando eu destaquei lá sobre entre a borboleta e o ser humano, né? Todos com um plano divino, com um propósito divino, né? E a borboleta, quando ela se fecha, né? Tá naquele momento ali, muitas das vezes a gente, né? Nós seres humanos, quando estamos em meio ao processo, em formação contínua, né? A gente quando vai passando de estágio, opa, passei desse, passei daquele, e chega no momento que é necessária a solitude. É preciso a solidão, é preciso, Lene, eu vou me afogar na solidão, vou morrer, vou ficar... Não, o sangue de Jesus tem poder, mas é preciso você ter um momento de solitude. É necessário, eu vou trazer também uma live, alguma coisa, alguma base em questão de solitude, tá certo? Através de Davi, José também, tá certo? São pessoas inspiradas, que possamos nos inspirar, né, através dele e dar continuidade no processo e alcançar o propósito. Mas vamos voltar aqui. E quando eu trouxe essa comparação, né, que a borboleta, que ela tá ali no ovo, né, tá na folhinha, na folha áspera, né, para que não escorregue. O ovo tem aquele estágio, aquele momento, né? Aqueles dias, né? Também deixei lá na plataforma, mas eu vou deixar aqui também no vídeo o período de tempo de cada da borboleta, de cada fase.
Então, vamos lá. Acho que eu tô falando muito rápido, eu vou falar mais lento. Tá no ovo, né? O ovo. Tem o ovo ali, tá na folhinha, né? Na folha verde, e ali ela sai do ovo e passa como larva, né? E ali vai comendo largata, né? Lagarta, e vai comendo toda a folha, adquirindo nutriente. Ela chega ao ponto de ir para onde? Para a próxima fase, para o próximo estágio, que é o quê? É a grisálida ou o casulo. Então é um momento fechado, um momento silencioso, um momento sombrio de escuro, mas ela tá ali, tá certo? E ela vai esperar o tempo para poder sair e dar o seu voo livre, mas ela sempre vai ser borboleta. Então, o que é que eu trago com isso? O reconhecimento do processo. Por quê? Porque aí você não vai permitir que ninguém te nomeie, tá certo? Não permita que ninguém nomeie o que você está passando, tá bom? Então, quando você reconhece que o que você está passando é um processo, é uma formação contínua para chegar ao propósito, aí você não vai permitir. Você vai começar a descobrir a si próprio. Descobrir a si próprio. Gente, eu tô aqui na loja, tudo fechado, tudo trancado. Mas é período de carnaval, sabe como é, né? Então, quando a gente reconhece que realmente está passando por um processo, a gente vai saber que tem uma finalidade, tem um objetivo, tem um propósito a ser cumprido, tá certo? E a gente só vai conseguir cumprir o propósito descobrindo a. Isso é meu gatinho. Descobrindo a nossa própria identidade. E a identidade maior de todas, que é a identidade magna, também tem lá no curso. Isso aí é bem a profundo mesmo, tá certo? Então, o que é que acontece? Ou melhor, o que é que acontece não. Então, o que é que eu trouxe aqui para vocês? Um resumo, tá bom? Do que a gente tem na nossa plataforma, lá no nosso curso, tá bom? Em questão de inteligência emocional, identidade pessoal, essa parte de controle emocional, muitas coisas mesmo, maravilhosa, que é nesse curso Liberte-se, que é o primeiro dos 3, né? Dos 4 que lancei. Então, nesse curso, nesse módulo, tá bom? Eu trouxe um resumo desse módulo 1, que são com 3 tópicos. Lene, quais são esses 3 tópicos? Permita-se, processo e reconhecimento do processo. Permita-se. Eu preciso permitir a mim mesmo, tá certo? Que Deus ele me guie, que ele trilhe os caminhos para eu poder prosseguir. Processo, eu estou passando pelo processo, eu sei que é uma formação contínua, eu sei que é uma fase, é um período doloroso, que dói, machuca, né? Mas vou estar ciente que o quê? Que o processo ele dói, mas o propósito ele cura, tá bom? E o ponto 3, o reconhecimento do processo. Na medida que a gente reconhece que o processo tem uma finalidade, tá certo? Onde eu quero chegar, onde eu quero estar, né? Quem eu quero ser, tem uma finalidade para quê? Para cumprir o propósito, tá certo? Então, esses 3 tópicos está recheado lá na aula, tá certo? Muito mais aprofundado. Eu só trouxe aqui um resumo, tá bom? Então, é necessário primeiro a gente permitir-se sair dessa zona de conforto, quebrar a procrastinação em nome de Jesus, seguir o processo, ainda que seja doloroso, mas seguir o processo, permitir o processo e reconhecer o processo e cumprir o propósito, tá bom? Lembre-se disso, o processo dói, mas o propósito cura, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui novamente com vocês, tá certo? Falei um pouco rápido, teve esses contratempos, mas o vídeo vai assim mesmo, vamos embora. E é isso, tô aqui. Então é isso, meninas, tá certo? Tô aqui cumprindo o meu propósito, tá bom? Trazendo para vocês aqui o resumo da nossa aula maravilhosa que a gente tem lá na plataforma, tá certo? Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, se você não descobriu ainda a sua verdadeira identidade, tá certo? Se você não tem um autoconhecimento, se inscreve lá, tá certo? Lá faz a tua matrícula lá, é taxa única no curso,
tá bom? Do Liberte-se, tá certo? 1, 2, temos 4. E é isso, meninas, tá bom? Você aí que assistiu, por favor, deixa teu like aí, comenta, compartilha, tá certo? E vamos embora. Vamos embora. Cheiro.